Oi, gente! Tô aqui num pico muito alto de vibração e gravando esse áudio super inspirador para vocês. É muito natural nós falarmos que a nossa frequência atrai tudo, que quanto melhor nós nos sentimos, melhor é. E realmente, pessoal, não existe nada mais gostoso, nada mais atraente do que a felicidade, a alegria, o bem-estar. Então, quando você simplesmente está feliz porque você está feliz e não tem um motivo aparente, é a coisa mais deliciosa do universo. Eu estou aqui gravando esse áudio para vocês e agora há pouco eu estava conversando com a fonte em um diálogo assim. E olha só o embalo, como é gostoso. Fonte, eu tô muito feliz, Fonte. Nossa, Fonte, eu tô me sentindo ótima, a minha vida está ótima, tudo dá certo pra mim, eu tô tão feliz, Fonte, você precisa ver o lugar que eu tô morando, as coisas incríveis que eu comprei, a nova decoração da minha casa, os lugares que eu visitei. Fonte, você precisa ver a sacada da minha casa, as flores incríveis que eu coloquei, orquídea, jiboia, alecrim, arruda, lavanda, e tem um aroma maravilhoso na minha casa. Ai, Fonte, eu estou tão feliz. Pessoal, esse é um diálogo muito simples. Observem que ele é super simples. É o diálogo que eu mais repito na minha preciosa vida humana. E qual que é o intuito de você repetir isso? Qual que é o intuito de você pegar embalo em palavras deliciosas? Você aumenta a sua vibração. A nossa vibração é uma escolha, é uma moradia interna. A frequência que você escolhe sustentar é a realidade paralela ou a linha de tempo que você vai habitar. Então você não precisa ficar de forma alguma dependente das condições externas, não existe isso, tudo é uma holografia, tudo é uma história. Eu vivo muito no mundo da imaginação e eu percebi que desde criança eu já fazia isso, mas muitas vezes eu pegava embalos negativos. Então hoje eu pego embalos positivos. Então vamos supor, estou caminhando no meu lugar favorito, na cidade onde eu estou nesse momento, e muitas vezes eu falo que eu estou caminhando na orla de Cabo Branco, o meu apartamento é exatamente em frente à orla de Cabo Branco e tem essa sacada maravilhosa com essas flores lindíssimas que eu coloquei, a decoração nova do meu apartamento, o meu sofá novo, a minha mesa nova. Essa é a realidade que eu estou construindo, tudo isso é construído com uma alta vibração. O meu gerente universal vai me entregar isso. Com toda certeza, o universo é vasto e abundante, não existe a menor possibilidade de escassez nesse universo. Então, eu ouço muito, falar sobre quinta dimensão e qualquer outra dimensão, e tudo é real e existe, porque existe na verdade, existe só um fato verdadeiro, nós existimos. Todas as outras regras ou leis podem ser alteradas, menos essa. Nós existimos e vamos continuar existindo. Portanto, a dimensão que nós vamos habitar depende de nós. A frequência que nós vamos sustentar depende de nós, ok? Então, eu nem falo de quinta dimensão, eu falo muito do vórtex, porque o vórtex é uma realidade vibracional onde está a nossa fonte, a nossa consciência superior. Se eu estou no vórtex, é literalmente estar dentro de um portal, que sou eu mesma, que é você mesma, que é você mesmo, e você anda pelo mundo de forma inabalável. Tudo é lindo, tudo é perfeito, as pessoas te amam, as pessoas te respeitam, você é saudável, você tem muito dinheiro, você tem sucesso, você tem tudo. Tudo. Não existe a menor possibilidade de existir algo que você não possa. Ok? E quando você pega esse embalo, você vai continuar construindo esse embalo positivo. A vida é ótima. A minha vida é incrível, a minha preciosa vida humana. Tudo dá certo pra mim. Tá maravilhoso. E mesmo que aconteça algo diferente, você vai olhar para aquilo e falar que ótimo que isso aconteceu. Porque eu gerei 10 novos desejos. Isso foi simplesmente incrível. Ah, não deu certo comprar essa mesa?
Ótimo, comprei uma mesa ainda mais bonita, mais incrível, mais maravilhosa. Então você pega outro tipo de embalo, tá certo? Nós não precisamos depender de nada no externo. Não existe a menor possibilidade, não existe, né? Nós não precisamos e não dependemos de nada do externo. Hoje, eu de verdade, pessoal, eu, Tatiane, de verdade, eu duvido até da ressonância Schumann. Por quê? Se tudo depende exclusivamente de nós, se as energias que chegam no planeta Terra, elas realmente são energias que vêm de outros planetas. Então, nós temos eclipses, nós temos rotações planetárias, nós temos o Sol, nós temos a Lua, tudo isso realmente reflete energias para o planeta Terra. Isso vai reverberar em nós, ok? Mas, se no planeta Terra tudo é uma simulação, até que ponto a própria ressonância não é uma simulação? Eu comecei a questionar isso, sabe? Eu comecei a questionar isso, porque em semanas de feriados, onde o inconsciente coletivo tem uma tendência a alimentar muitos pensamentos de mágoa, ressentimento e tristeza, vocês podem observar, ok? O que acontece com a ressonância Schumann? Eu não acompanho, mas eu já fiz experimentos de observar e bateu exatamente com o que eu questiono hoje. Se tudo é uma simulação aqui, o que é mais importante? A frequência que eu escolho habitar. Então eu escolho estar muito bem, eu escolho me sentir inabalável. Agora eu estou gravando no meio da natureza, então tem o vento é real, né? O vento, a Pachamama está com esse vento incrível aqui, trazendo coisas maravilhosas, boas novas, a semana de eclipses. Isso é real, essas interferências benéficas, né? Porque nós temos aqui a radiação desses planetas, não sei nem se eu posso falar radiação, né? Mas nós temos o benefício do movimento desses planetas aqui no planeta Terra. Então, tudo bem, né? Tudo é realmente um ciclo muito incrível e tem coisas que são inexplicáveis, já que a única verdade absoluta é nós existimos e nunca vamos deixar de existir. Então, esse é um fato. Se tudo somos nós e o todo somos nós, então é claro que nós criamos tudo. Então, eu digo para vocês, o mais importante é escolha a frequência que você quer habitar. Eu tenho realmente deixado, né, rótulos e um monte de coisa. Eu tenho olhado para o que eu quero sentir, para a minha verdade, para a minha autenticidade. Como eu quero falar? Eu quero falar como eu estou entendendo. Como é que eu entendo esse assunto? Eu entendo assim. Eu vou falar do meu jeito, né? Como é que eu vejo tal história? Eu vejo assim, do meu jeito. E eu tenho me sentido maravilhosamente bem. Então, nós podemos contar a história da ressonância Schumann de muitas formas. Tem muitas narrativas, não é verdade? Muitas e muitas narrativas. Mas aquilo que nós sabemos que pode sim sofrer uma interferência das mentes do coletivo ou daquilo que as mídias ou redes sociais querem mostrar, pode sim gerar um ponto de questionamento. E quando gera um ponto de questionamento, pessoal, isso é um questionamento do nosso ser interior. Por que eu resolvi falar disso dentro desse tema da frequência? Porque olha só, eu tenho observado muito o Instagram, ele é um cartão de visitas, mas ele é totalmente, perfeitamente manipulável, ok? Então, muitas coisas que é mostrado ali, como por exemplo a ressonância Schumann, que eu sei que é um equipamento que mede as frequências da Terra, será que isso também não pode sofrer uma interferência no que é mostrado? O que realmente é 100% confiável? Ok? Então eu comecei a levantar essa bola de dezembro para cá, quando eu comecei a mudar os meus repertórios e comecei a trazer a minha própria autenticidade. Eu vou falar das coisas que eu estou vendo do meu jeito, eu vou me sentir bem. Se eu me sinto muito maravilhosamente bem, eu não vou depender de um gráfico para me mostrar algo. Eu não vou depender de olhar como é que está hoje. Ah, tá assim embaixo, então por isso eu estou me sentindo assim. Não, eu vou procurar me sentir bem, ok? Porque eu já fui essa pessoa, eu acho que ainda até o ano passado, meio do ano passado, eu olhava muito para aquilo que é mostrado da ressonância Schumann. E não fazia sentido, porque se torna realmente uma terceirização. Se eu não estou me sentindo bem, eu vou procurar me sentir bem. Porque eu sei que só depende de mim, ok? Então, é a coisa mais maravilhosa do universo.
O que está na natureza é real, terra, água, ar, vento, né, os elementos. Mas o mais importante é sinta-se bem. Sinta-se muito bem. Sinta-se maravilhosamente bem. Eu trouxe, inclusive, um áudio falando sobre como soltar o perdão, soltar as mágoas, ressentimentos, porque é um repertório, ok? É um repertório. Então, sempre que nós temos ali eventos, feriados, vocês vão reparar daqui a pouco vai ter outros feriados e outras narrativas, né, do repertório do inconsciente coletivo, que vai gerar o mesmo balanço no planeta Terra. Então, tudo isso nos leva a questionar algumas coisas. Será que faz sentido ficar dependendo das condições externas? Não faz sentido, não é verdade? Se a certeza que nós temos que o todo somos nós e nós somos o todo e que nós continuamos existindo e vamos existir sempre, essa é a verdade absoluta de todas, então eu vou fazer dar certo a minha vida humana, eu vou realmente pegar embalo positivo na minha vida humana, eu vim para viver a experiência humana como uma plataforma de manifestações. Olha que delícia ouvir isso, né? Então sim, fonte, eu estou muito feliz. Nossa, que dia incrível e maravilhoso. E de repente as pessoas em volta de você fale assim, mas nossa, hoje é dia de finados e você está toda feliz. Hoje é dia dos pais e alguém perdeu o pai e você está feliz, mas eu me importo em estar bem, porque se eu estiver bem, a minha luz está brilhando para as outras pessoas. E se tudo é uma simulação, eu vou fazer a minha simulação, eu vou viver dentro da minha imaginação, me sentindo muito bem, eu estou me sentindo ótima. A outra pessoa fez uma passagem de mudança de frequência, de vibração, de dimensão, e está maravilhosamente bem, vai viver o luto a outra pessoa, mas está tudo bem. Eu não posso entrar no mesmo sofrimento do outro e gerar a mesma dor, o mesmo sofrimento. A Matrix, pessoal, ela é uma prisão mental, né? O que chama-se de sistema é uma coisa mental. Então, se eu alimento vários repertórios de tristeza, eu vou ter repertórios de tristeza. Mas se eu falar de alegria, de bem-estar, eu elevo muito, né? Então, assim, nós temos muitas mudanças no planeta Terra porque as pessoas estão pensando diferente, estão emanando coisas maravilhosas. Essa é uma verdade incrível. E isso nos liberta de muitos outros moldes, porque a mente humana cria moldes o tempo todo. Então eu trago aqui para vocês essa pergunta. Qual que é a frequência que vocês estão escolhendo habitar? O se sentir muito, muito, muito maravilhosamente bem? E olha, o se sentir muito maravilhosamente bem, você pode acreditar no que você quiser. Duendes, fadas, em seres estelares, nos seres da mata. Tá tudo certo, pessoal. Escolha apenas se sentir bem, tá? Se você se sentir muito bem, você vai ter uma conexão incrível com todos esses seres e vai perceber que as energias desses seres, que também são seres maravilhosos e que têm uma energia para nos auxiliar, eles estão potencializando o que nós estamos sentindo de bom. Aí eu acho que essa visão faz mais sentido, pelo menos para mim, tá certo? E isso nos tira, assim, sabe, vários outros moldes. Eu tenho praticado muito essa responsabilidade emocional no sentido de não é sobre o outro, é sobre eu mesma. Porque a partir do momento que eu falo pro outro assim, não é sobre você, você espelhou isso, a pessoa olha pra você e fala, sério? E você diz, aham. E o outro, né, pode não entender dentro da consciência dele, mas você se sente uma borboleta de tão leve. Porque é uma simulação, né? Isso aqui é uma simulação. Mas eu tenho trazido isso de uma forma tão leve, porque senão fica aquela coisa pesada. Isso aqui é um jogo, isso é uma simulação, é um 3D, mas viu, se a minha mente cria as coisas, eu vou criar coisas maravilhosas. Agora, por exemplo, eu vou criar que eu tô nas Maldivas, linda, diva, maravilhosa. Porque isso que eu tô falando tá indo pro meu vórtex, ok? Então, assim, eu falei nesse áudio aqui vários assuntos, porque realmente é para afirmar para vocês a importância de sustentar uma vibração. Quando você sustenta quem você é, o seu bem-estar, a sua essência, você vai andar por esse mundo de forma inabalável.
Você sabe que a coisa mais importante é você escolher como você se sente e o cuidado que você tem com as palavras. Então, quando eu digo assim, nossa, que delícia, eu tô agora aqui nas Maldivas, curtindo muito as minhas férias, ai, que delícia, amanhã eu vou para Dubai. Tudo isso tá indo pro meu vórtex. Em algum momento, dentro da realidade física, eu coloco meus pés nas Maldivas, que pode ser amanhã, por exemplo, né? Então eu estou escolhendo sempre trazer coisas boas. E quando eu digo assim, fonte, eu me sinto ótima. Nossa, fonte, eu estou tão feliz que eu estou explodindo de felicidade, fonte. Eu estou colocando isso também no meu vórtex, certo? E isso ajuda muito, até naqueles momentos em que nós fisicamente não estamos muito bem, porque nós temos ciclos e hormônios. Ajuda também naqueles momentos que temos algum tipo de contraste. Então você vai aprendendo a pegar embalo positivo. E aí você realmente só quer ficar no embalo positivo, ok? Então eu tenho praticado muito falar de coisas que eu quero viver, de coisas que eu gosto, de coisas que são boas. Por isso é que eu trago aqui para vocês e tenho trazido até algumas visões diferentes, porque existem inúmeras maneiras da gente falar do mesmo assunto. Como eu hoje falo de inúmeras formas sobre seres multidimensionais, sobre energia, sobre frequência, sobre as narrativas, porque realmente, né? Se eu não quero mais habitar uma certa realidade, eu vou habitar só essa. E é muito gostoso isso, muito gostoso, porque quem está na sua frequência se aproxima. E quem não está, vai estar em outra frequência, em outro momento. Mas não significa que você não está ajudando. Se você está brilhando tão alto, tão alto, tão alto, a sua luz chega para essas pessoas. Então é muito gostoso, é muito delicioso. Então esse áudio é um áudio muito inspirador. Ok? Para que vocês coloquem mais e mais atenção na frequência que vocês estão escolhendo habitar. Qual que é a frequência que vocês estão escolhendo habitar? Como é que vocês estão escolhendo viver no vórtex? Como que vocês estão escolhendo? Isso é muito, muito precioso. Eu sempre trago o exemplo das crianças. As crianças são os seres que estão mais perto da fonte. E sabe por quê? Porque elas estão vivendo o tempo todo no mundo da imaginação, fazendo o que querem, o que gostam. E é muito precioso, né, pessoal? Isso é maravilhoso, assim. Então, deixa esse áudio delicioso. Tem o som do vento. Então, olha que energia gostosa que vocês também estão recebendo. Experimenta no final desse áudio fechar os olhos, ir para o seu vórtex e conversar com a fonte. Fonte, eu me sinto tão bem. Nossa, fonte, eu tô tão feliz. Ai, eu tô maravilhosamente bem, tô maravilhosamente incrível. Ai, como é gostoso, fonte, estar no planeta Terra. Porque eu acho maravilhoso, tá? Eu acho incrível estar aqui, eu adoro, quero continuar. E eu não tenho pressa nenhuma de ir embora, que na verdade ir embora pra onde, né? Se eu tô na minha realidade. Então, assim, é isso, pessoal. Aproveitem esse áudio que tá delicioso.